A gente sempre teve muita dificuldade, porque se fala em esquizofrenia, já se fala em coisas negativas, se fala em preconceito, se fala em manicômio, enfim. Então hoje se fala bastante de saúde mental, mas a esquizofrenia ela sempre fica à parte dessa margem. Quando aparece a palavra esquizofrenia, ela já aparece assim, matou alguém, feriu alguém. A pessoa com esquizofrenia ela é um psicopata e não tem nada a ver. Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando. Que alegria ter você aqui conosco mais uma vez. E eu quero te convidar a curtir já esse vídeo, já comentar e enviar para tantas pessoas, porque eu sei que vai ser edificados nesse dia, porque hoje o assunto vai estar repleto de informação. Porque o que acontece? Nós vamos falar sobre a conscientização do mês de maio, que nós falamos sobre a esquizofrenia. É um assunto cheio de tabu ainda, e as pessoas às vezes não sabem a respeito disso. E hoje nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre isso, e eu quero que você dê boas-vindas comigo a Josi Pierre. Bem-vinda, Josi. Que alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui participando desse momento e podendo divulgar, né, o nosso trabalho e falar um pouco sobre uma doença tão estereotipada, com tantos estigmas e que infelizmente ainda faz parte do nosso cotidiano. É verdade. Na verdade, não afeta nem só. É milhares de pessoas. Só que é muito pouco falado. Tem muito preconceito em relação a isso, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Acho que vai trazer muita clareza. Mas me apresenta agora a Josi Pierre. O que ela faz? Eu sei. Gente, olha só. Eu recebo ela e ela que me dá presente. Vê se eu posso com uma coisa dessa. Ela me deu um conjunto AMA, inclusive estou com a camiseta já. Ela me deu essa t-shirt, ela me deu 2 marca-textos com informação aqui, tá? Um pouquinho aqui do. Isso aqui é um guia do projeto que você faz parte disso, né? E aqui uma bolsinha do AME Associação Mãos de Mãe com Pessoas de Esquizofrenia. Que legal, que legal. Me conta um pouquinho sobre esse projeto. Então, eu sou Josiane Pierre, sou uma professora aposentada atualmente, depois de 32 anos de trabalho. Uau! E nesse viés da educação, né, eu me tornei também mãe e cuidadora de uma pessoa com esquizofrenia. Devido à dificuldade de informação, né, meu filho já tem um diagnóstico há mais de 20 anos, a gente sempre teve muita dificuldade, porque se fala em esquizofrenia, já se fala em coisas negativas, se fala em preconceito, se fala em manicômio, enfim. Então, todas as mudanças provenientes das leis que vieram ultimamente, nós sentimos a necessidade de falar sobre isso para a sociedade e tirar, né, esse preconceito, mudar a forma de pensar sobre a esquizofrenia, que também é uma doença mental, que faz parte da doença mental. Então, hoje se fala bastante de saúde mental, mas a esquizofrenia ela sempre fica à parte dessa margem. E a AME nasceu de uma mãe, a Sara, que também não tinha informação sobre a doença e resolveu criar um canal para descobrir mais, para encontrar pessoas que tivessem o mesmo problema do que ela e que pudessem, assim, estar falando, trocando ideias, né? Então, hoje a AME, oficialmente, ela foi fundada em 2018 e nós temos canal de WhatsApp, Instagram, YouTube, né? E levamos informação para todo o Brasil. Nós temos nossos grupos de WhatsApp, mães de todo o Brasil. Então, a gente tem um mapa de como é a esquizofrenia e o tratamento dela por todo o nosso país. E até tem algumas mães de fora também do nosso país. Mas que interessante, porque daí agora vira uma rede de apoio. Não estão sozinhas mais essas mães que enfrentam essa questão, né? Mas como que foi você como mãe descobrir o diagnóstico do filho, né? Me conta aí como que foi esse choque de realidade, como é que foi os desafios que você enfrentou ao descobrir isso aí, né? Então, com quantos anos ele tinha, né? Desde muito cedo meu filho já tinha um diagnóstico,
falava-se muito de autismo, né? Aliás, não se falava muito de autismo, mas ele tinha esse diagnóstico, TDAH, dificuldade escolar e vários outros sintomas que levavam ao autismo. Dos 14 para os 15 anos, ele começou a ter uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. E aí, depois de neurologista, passar por psiquiatra e lá e cá, veio o diagnóstico de esquizoafetivo, né? E isso já faz 20 anos. Uau! Caramba! O diagnóstico fixo, né, que era esquizofrenia, esquizoafetivo. E de lá para cá a gente tem lutado, né? Primeiro, o primeiro impasse da doença é tu aceitar, porque é uma doença que tem muito estigma. Então, nossa, meu filho é louco. Isso é o que vem. O outro sentimento que vem enquanto mãe é que a gente é culpada. Eita. Sentimento de culpa. E assim vão se descortinando vários problemas. Conseguir um tratamento adequado é caro, é muito caro. A questão financeira é bem complicada. Com os fechamentos dos hospitais públicos, né, nós só temos os hospitais, a maioria deles particulares, e as medicações a gente só tem direito por lei a uma medicação antipsicótica. Então a gente quebra inúmeras barreiras no cotidiano de ter um filho com esquizofrenia, né? Mas sem dúvida a pior delas é o preconceito. O preconceito das pessoas, familiares, a falta de acolhimento, Sim. acredito, escola, né? Sim. São tantas questões sociais que às vezes nos impedem de realmente viver uma vida normal, vamos dizer assim, né? Porque já vem com uma, como é que fala? Com rótulo, né? Já vem com um rótulo. Até porque, assim, nas mídias, quando aparece a palavra esquizofrenia, ela já aparece assim, matou alguém, feriu alguém, né? A pessoa com esquizofrenia... Dá medo. A pessoa com esquizofrenia, né? Ela é um psicopata, e não tem nada a ver. Meu filho nunca teve crises, imagina, nunca teve, e a maioria deles não tem crises de violência. O que acontece é que, infelizmente, o tratamento é precário. As pessoas precisam ser tratadas. A esquizofrenia precisa ser vista como uma doença, como qualquer outra, que precisa de tratamento. E o que falta é tratamento. Eu particularmente, tenho uma rede de apoio muito grande, tenho uma família que nunca abandonou meu filho, uma família muito próxima. E é isso que me fez pensar nessa rede de apoio, enquanto mães e mães e mães que não tem nada disso, Brasil afora. A gente vê um número muito grande de mães atípicas, porque, inclusive, essa questão de mãe atípica, a mãe da pessoa com esquizofrenia, ela não é a mãe atípica socialmente, mas nós somos mães atípicas. E nós até nisso nós somos afastadas, né? E tem a questão de suporte para as famílias. Então, quando se consegue o tratamento para o filho ou para o familiar, porque não é só filho, né? Tem filhos que cuidam de pais, enfim. Além disso, tem a questão de não ter apoio para as famílias, porque a gente adoece junto. Uau. Não tem como a gente cuidar de uma pessoa com esquizofrenia sem ter um suporte adequado e não adoecer. Até porque é aquela questão, né? Deus, eu e o mundo. Se eu não estou bem com Deus, se eu não estou bem comigo, como é que eu vou cuidar de tudo? E a mulher, principalmente, ela tem essa tendência de cuidar de todo mundo ao seu redor. E às vezes o autocuidado, a pessoa como indivíduo, ela se esquece. Ela se deixa de lado porque ela realmente prioriza todas as demais coisas, menos ela mesma, né? Então, eu acredito que para ti, né? Até quero fazer essa pergunta. Como que foi conciliar essa parte profissional
profissional, que tu era professora, né, com a doença do filho e todas as demais áreas que a mulher, quando ela sai para o mercado de trabalho, ela não é só no mercado de trabalho, ela é mãe, esposa, ela é dona de casa, ela concilia tantas outras demandas também, vários papéis que já estão dentro dela para ser realizado, fora a maternidade em si, né? A doença vem um bônus ainda, né? Então, como que foi conciliar toda essa questão profissional com a maternidade? Então, é como eu falei, né? Eu tive uma rede de apoio, que foram meus pais, que sempre me ajudaram, ficaram com meu filho, no momento que eu estava trabalhando. Mas sempre quem assumiu todo o tratamento dele fui eu, né? Claro, meus pais sempre me ajudaram, meu marido e tal. Mas é uma realidade, como eu falei, muito rara. A maioria das mães, elas têm que deixar de trabalhar para cuidar dos seus filhos. E aí a gente entra na seara novamente financeira. O BPC, que é uma lei, né, que dá o direito para as mães, para os filhos, né, de receberem, além de ser uma quantia muito pequena, tem a questão de que a mãe não pode ir para o mercado de trabalho. Então a gente tenta também na AMA oferecer algumas sugestões de trabalho domiciliar, né, que as mães possam desenvolver alguma coisa domiciliar para vender. Às vezes é comida, às vezes é crochê, às vezes é pintura, enfim, né? Mas a gente sempre vive incentivando. Mas eu, particularmente, eu sou uma voz que resolvi brigar por vozes que estão abandonadas. Uau. E abandonadas, inclusive, pelos pais dos filhos, né? A gente tem uma demanda muito grande. Aquela frase que se ouve hoje, mãe é quem fica, realmente é a mãe que fica. Os pais, devido ao preconceito da doença, as pessoas ligam muito a esquizofrenia com o uso de álcool ou drogas. E isso não é verdade. Nem toda pessoa com esquizofrenia, apesar de que ela se desenvolve muito na idade dos 15 aos 35 anos, a idade que ela se desenvolve, ela está muito ligada ao uso de droga. E nem sempre é assim. Tem diagnóstico de criança, tem diagnóstico com meu filho, muitos filhos, muitas mães, inclusive pós-parto. Porque, como ela é uma doença genética, hereditária, ela precisa de um gatilho para se desenvolver, o que é diferente de outras doenças tipo autismo, né? O neurodivergente, ele já nasce e ele vai automaticamente, ao nascer, ele já vai ser detectado ali alguma dificuldade de fala e tal. A esquizofrenia não, eles vivem normalmente até eles terem, geralmente, um gatilho. O gatilho pode ser um assalto, um acidente, uma perda muito grande. Isso pode ser um trauma forte, exatamente. E também o uso de maconha, porque a maconha é um dos principais gatilhos para desenvolver esquizofrenia. Olha que incrível essa informação, porque infelizmente, né, hoje no local que nós vivemos, tem sido algo normalizado. Isso. Né, a questão da maconha, A maconha mas tipo recreativa. assim, é complicado falar sobre esse assunto, pode ser até meio polêmico, mas olha só a importância de você jovem que está nos ouvindo, que nunca provou esse tipo de droga. Permaneça assim, porque olha o perigo que está escondido, que ninguém fala, né? Só fala do prazer, só fala da coisa boa, não dá nada. Eu ouço, né? Eu ouvia muito, inclusive quando eu estava fora dos caminhos do Senhor. Mas é natural, tá tudo certo. Não está tudo certo. Acaba com os neurônios. Inclusive eu tive uma pessoa que eu entrevistei que falou assim, que foi experimentar uma vez, o amigo, ele não sei o quê. O amigo nunca mais voltou ao normal. Isso. Porque então, como ela é uma doença genética, ela precisa de um gatilho. Sim. E a esquizofrenia ela é uma doença que ela produz muita dopamina. E quando tu usa maconha, ela também produz dopamina. Então, que é o que dá prazer, né? Tal. Sim. Então, tu junta o excesso de dopamina que tu tem, mas também tem o glutamato e tal, mas principalmente a dopamina. E aí o teu cérebro pira. Não acompanha. Não acompanha. Aí aquele gatilho que tu precisava foi a maconha. Que louco. Então, assim, ó, mas é bom deixar claro assim, que nem todos
a todas as pessoas que têm diagnóstico de esquizofrenia, elas são usuárias de drogas. E é esse o preconceito que a gente enfrenta. Até porque a drogadição também é uma doença de saúde pública. Ela também consta no RAU. E é uma doença tão ruim quanto, né? Doença é doença, nenhuma doença é boa. Sim. Mas a gente precisa falar porque, assim, ó, o abandono das famílias, dos pais, é muito grande, porque todos associam a isso. É malandro, é perigoso, não quer fazer nada, só quer ficar na cama. E, infelizmente, os sintomas negativos e positivos da esquizofrenia, eles causam realmente a volição. Por exemplo, o meu filho faz, desde a pandemia, que ele não sai de casa, de dentro de casa. Eu não consigo levar o meu filho para alugar algo. Tudo é consulta online, eu que vou no médico para ele, exame é em casa, tudo é em casa. E uma pergunta que eu gostaria de perguntar, que pode ser alguma dúvida, né, de quem não está linkado a essa doença, e me veio esse gatilho agora, como que é a pessoa esquizofrênica com essa doença, relacionamento amoroso, como que funciona essa questão, já que tu tá nesse meio? Então, a vida amorosa, né? Depende muito de quando eles começam a fazer o tratamento, sabe? Eles têm uma vida normal, nós temos muitas esposas no nosso grupo, muitos esposos também, e eles têm filhos, têm uma vida normal. O que difere? É como faz o tratamento, né? Começou a ter os sintomas, ter o diagnóstico, começa o tratamento. O que complica um pouco essa vida amorosa, né? É a questão de eles demorarem muito a aceitar a doença e demorarem a fazer um tratamento. E aí isso implica em perda de tempo social, né? Então, como a fobia social, a volição, a depressão, a vontade de ficar em casa trancado num quarto, ela acontece em muitos casos. Mas tem os que vivem normalmente, que trabalham, que estudam, Que profissionais, sim, profissionais de alta performance. Isso não impede nada. É de caso para caso. É de caso para caso, e principalmente do tratamento, né? A terapia é muito importante, a medicação é muito importante. A dificuldade na terapia também é uma questão pouco oferecida nos CAPs, né? Porque elas geralmente são grupais. Então, eles gostam mais de ter uma terapia individualizada, e isso complica um pouco, porque as terapias de grupo, elas ajudam, né? Claro, é muito bom que eles participem, mas as individuais é para as coisas mais pessoais, e aí eles não têm muito esse espaço, né? Sim, quem não tem um plano de saúde, né? quem não tem condições de pagar uma psicóloga, uma terapeuta, principalmente a terapia comportamental é muito importante para eles, né? E a gente vive nesse tripé, né? De aceitação, de medicação, de terapia, mas eles têm uma vida muito normal. A gente tem um grupo de pessoas com esquizofrenia também na AME, separado, que eles conversam muito entre si, e a gente vê os que conseguem ir lá estudar, tem universidade, tem tudo, e tem os que não conseguiram, mas é como qualquer outra pessoa, socialmente falando, né? Tem aqueles que gostam de estudar, tem os que gostam mais de trabalho técnico, né? Preferem trabalho mais manual, mas conseguem o seu dinheiro, muitos deles. Legal. E a pergunta que não quer calar, né? Sei que tu é cristã. Como que é conciliar a doença da esquizofrenia com a igreja? Então, como mãe, como cristã, a igreja que me deixou de pé, né? A igreja, a minha fé, né? Ela é o que me sustenta. E eu vejo nos grupos que é o que sustenta a maioria das mães, né? Nem todas são evangélicas, enfim, mas todas temos muitas mães cristãs que se firmam na fé, que é o primeiro degrau e é o que nos sustenta. E quando a gente tem um diagnóstico assim, a gente faz campanhas, a gente se une em oração. A AME também tem um grupo separado de mães evangélicas que fazem campanha de oração. Estamos sempre unidas, né, no propósito de orarmos umas pelas outras, como cuidadoras e cuidadores.
Mas algumas mães enfrentam barreiras dentro das suas igrejas, né? A gente tem casos assim de mães que abandonam, que permitem que os seus filhos abandonem o tratamento medicamentoso, por conta de dizer que a igreja vai curar, que Jesus vai curar. Eu, como cristã, não tenho nenhuma dúvida que uma doença ela pode ser curada. Eu acredito em milagres, Amém. porque eu sou um milagre diário. Né? Amém. A minha casa é um milagre diário e eu não tenho como fugir disso, porque é o que eu sinto quando eu olho e vejo o céu. Porém, eu entendo que o meu filho, principalmente, tem algumas pessoas com esquizofrenia, eles têm muito problema com o misticismo, com religiões, com o místico, com o sobrenatural, e a gente precisa ter muito cuidado, porque infelizmente a gente ainda enfrenta algumas igrejas que aconselham as famílias a deixarem seus filhos sem medicamentos, sem tratamento e levá-los para a igreja. E muitas vezes essa pessoa não está preparada ainda para ir para a igreja. Né? O nosso culto ele tem que ser diário na nossa casa. A gente não pode estar impondo coisas para uma pessoa que tem uma doença tão difícil de ser tratada, né? A gente precisa ancorar a nossa fé. A gente tem que ter fé pela casa, pela família, pelo milagre do Senhor, mas ter muito cuidado. A Porque prudência, né? exatamente, a prudência, porque infelizmente ainda há pessoas que acreditam que a esquizofrenia não é uma doença genética, hereditária, e sim uma possessão demoníaca. Como eles têm algumas pessoas têm crises muito fortes e que elas saem do mundo real, né? Porque esquizofrenia significa mente dividida, a palavra esquizofrenia. Então, dessas crises, quando ela está sem medicamento, ela se acha Deus, ela se acha poderosa, enfim, aparecem muitos papéis. Então, essa mente, ela tem que estar muito bem tratada, muito bem medicada, para poder ir para a igreja louvar, para poder ir para a igreja orar, fazer parte dos grupos de oração, fazer parte do grupo de jovens, enfim, né, o que a igreja oferece para ele. Mas o cuidado e a prudência ainda são necessários. Assim como não só a esquizofrenia, né, depressão, as doenças de cunho mental mesmo, elas ainda acreditam, né, algumas pessoas, que elas são doenças que não existem realmente, né? E sim possessão demoníaca. Tem que cuidar muito com isso. Meu Deus, isso é um assunto tão sério, né, para ser tratado, porque de fato existe a doença, tá ali o laudo, tudo. Claro que é igual você falou, e eu creio muito nisso também. O Senhor, ele pode todas as coisas, ele cura quem ele quiser, ele faz mesmo. Mas a gente não pode demonizar as coisas, né, que estão ali. Então, é uma coisa muito, muito forte. Eu sei que existe um capítulo, né, da Bíblia que te sustentou nesse período, que te fortaleceu sua fé. Eu gostaria de saber, né, qual é a correlação entre a esquizofrenia e a bipolaridade. É a mesma doença? Não é? Por que que às vezes elas são relacionadas? O que que você poderia me dizer sobre isso, né? Então, elas não são a mesma doença. A bipolaridade é uma doença, a esquizofrenia é outra. Mas nesse interim nós temos o esquizoafetivo. O esquizoafetivo é uma pessoa que tem esquizofrenia e também tem alguns traços da bipolaridade. Por isso que ele é chamado de esquizoafetivo. Então ele passa pelos rompantes, dos altos e baixos de uma pessoa com bipolaridade, né? Dificuldade no humor, às vezes isolamento social, às vezes euforia social. Então, mas elas são diferentes. A bipolaridade tem um tratamento diferenciado da esquizofrenia e do esquizoafetivo também. Entendi. São diferentes. Perfeito. E agora a gente vai ler com vocês aí Mateus 11:28, que é o texto que tem segurado essa mulher forte, corajosa aí, que diz o seguinte:
Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Por que esse texto? Então, talvez pela minha profissão, né? A gente no dia a dia da escola, eu fiquei 32 anos dentro da escola, e a gente vivencia muitas coisas. E quando a gente começa também a passar por esses desafios da vida, né? Os desafios e as dores e também as alegrias, a gente percebe, né, que todo cansaço, toda dor, todas as dificuldades, elas podem ser entregues na mão do Senhor. Amém. Ele nos alivia, sim. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem do quanto o Senhor nos ama, né? E do quanto o Senhor nos sustenta, né? E quando a gente está sem saber o caminho, a gente entrega para Ele e tudo fica mais fácil. Então esse versículo ele me sustenta, e também porque a minha causa, como eu falei, ela não é uma causa, né, eu falei, eu tenho um amparo familiar que me ajuda, apesar de ser muito difícil também financeiramente, mas eu lido com mães que estão em pior situação do que eu. Então a minha briga, a minha luta, a nossa luta da AME, que é uma associação de mães cuidadoras de pessoas com esquizofrenia. Mães cuidadoras de pessoas com esquizofrenia. Então, a gente precisa dar voz a essas mães que estão lutando por seus filhos. E o fardo é pesado. E se a gente não procurar alívio naquele que nos dá o real alívio, a gente não consegue ir para frente. Muito forte ouvir isso, muito forte. É Ele que nos sustenta. Amém, amém. Meu Deus, o tempo passou tão voando assim, mas o que mais você gostaria de falar para essa pessoa que, quem sabe, tá descobrindo o diagnóstico agora, ou quem sabe essa mãe, esse marido, essa esposa, né, que é um parente, familiar, que está enfrentando isso assim como você enfrentou? O que você gostaria de dizer para eles, para a gente poder encerrar? Olha, eu digo, procure informação. A gente vive num momento de muita informação, mas muita informação errada. Então, procure informações corretas, procurem pessoas que têm informação fiel, que têm informação verdadeira. Nós temos muitas pessoas falando sobre doença mental. A esquizofrenia, por exemplo, ela está sendo usada até como adjetivo, né? Não sei lá quem roubou é esquizofrênico, não sei lá quem matou é esquizofrênico. Então, a informação é o melhor começo para tudo. Então, não se desvie do caminho, né? Firme sua fé e busque informação, porque a informação correta vai ajudar você no tratamento do seu familiar adoecido e vai auxiliar você a se sustentar. E, principalmente, não esqueça de cuidar de você. Todo cuidador precisa olhar para si. É difícil? É. Eu falo por experiência própria. Eu precisei adoecer para que isso se fizesse fiel na minha vida. Mas hoje eu me cuido, eu me trato, porque eu preciso estar forte. Porque sempre quando a gente tem um familiar adoecido, a gente pensa, né? Como que ele vai se virar se eu partir? Quem cuidará dele quando eu não estiver mais aqui? Então a gente precisa cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, mas principalmente da nossa saúde espiritual. Tenha em Deus o seu maior aliado, que tudo se encaminhará bem. Esse é o meu recado. Que lindo, Josi. Quero te agradecer por essa história incrível, né, de superação, porque é uma superação todos os dias, essa força, essa coragem que você trouxe aqui para nós. Como foi importante, e gente, assim, ó, Deus é Deus de detalhes, porque o mês de maio já tinha sido gravado e maio é o mês da consciência da esquizofrenia, e quando a gente se conheceu, teve o contato ali através da Paty, que também já gravou com a gente. Quero agradecer inclusive ela, né, por esse contato, por essa conexão, e assim surgiu exatamente o último dia do mês de maio para falar. Então ainda no mês de maio você tá ouvindo sobre isso, e que é um tema
tão necessário para os dias de hoje, para trazer essa informação que de fato, como eu falei no início, carrega tantos tabus ou tantos meios, anseios de como será, né? E existe realmente um preconceito, te falo porque eu também já ouvi muitas dessas relatos que você me trouxe aqui, é o que eu ouvia também. Então, poder saber um pouquinho mais, além do diagnóstico também, como que é passar por isso, ou conhecer o diagnóstico, foi fantástico esse episódio. Quero te agradecer por ter aberto, exposto teu coração, exposto a tua casa de certa forma, hoje agora a tua profissão, né, aquilo que você tá fazendo no projeto, que maravilhoso, que Deus possa abençoar, sabe, todas essas pessoas que estão envolvidas, né, para poder não só combater a doença, mas também para acolher, ter compaixão, empatia dessas pessoas, né, que eu sei que muitos voluntários às vezes se colocam à disposição, então que Deus possa abençoar. E se você é uma família, se você é uma pessoa que está descobrindo essa situação, que você possa, como Josi, tu falou perfeitamente, se coloque aos pés de Jesus. Ele é o único que pode nos dar alívio verdadeiro para nossa alma. E eu sei que em nome de Jesus você vai conseguir passar por essa situação. E assim, ó, o Senhor, ele nunca, jamais nos abandona, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios da vida. Às vezes pode você olhar e parece que não tem luz no fim do túnel, mas creia e entenda que o Espírito Santo de Deus, ele está ali para te acolher, para estar segurando a sua mão e passar por esse momento escuro, quem sabe, para que você possa daqui a pouco ver a luz do Espírito Santo de Deus clareando a tua mente, teu coração, aliviando as dores emocionais, psicológicas, e eu sei que ele pode fazer isso sim, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu tô sentindo de orar pelas famílias que estão passando por isso, para dar esse conforto. Sim. E eu quero que você seja essa pessoa que vai representar essas pessoas hoje. Amém? Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso que nós pudemos ouvir, ó Pai, conhecer um pouquinho mais de quem enfrenta realmente essa realidade, Senhor, no dia a dia. Enxergar, Senhor, além do diagnóstico, como acabamos de falar, e lembrar, Espírito Santo, que de trás de toda essa condição de saúde mental, existe uma pessoa, uma família que luta todos os dias, ó Pai, para que o seu ente querido, Pai, fique bem, para que realmente, Pai, as pessoas não tenham um preconceito, nem fiquem estigmatizadas, mas que tenham uma vida, Senhor, próspera em Ti, abundante, plena em Ti, Pai, independente daquilo que estão passando, que a Tua graça, Pai, possa invadir esse lar, Pai, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre essas mães, essas famílias, essa esposa que está enfrentando isso, Pai, com essa pessoa, ou até essa pessoa mesmo, Pai, que toda carga, Pai, possa ser aliviada, todo medo, toda angústia, Senhor, caia por terra em um nome de Jesus, e eu te peço, Pai, o Teu renova, Senhor, as forças dessa pessoa que está ouvindo essa oração, renova, Espírito Santo, a esperança, Pai, porque eu sei, Pai, que em Ti há esperança, que em nome de Jesus eles possam sentir o Teu toque onde quer que estejam, Pai. Eu não sei que horas eles vão ouvir esse podcast, mas eu sei, Pai, que a Tua graça estará lá, Deus, para segurar as mãos dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, e que nós, Pai, como pessoas, como sociedade, tenhamos, Pai, mais empatia, mais compaixão, e que nós, de fato, Pai, possamos enxergar eles, Pai, de modo diferente através desse episódio. Obrigada, Senhor, pela vida da Josi. Eu coloco, Deus, ela e a sua casa, Pai, diante de Ti. Cuida dela, provê, Pai, todas as necessidades, porque ela tá aqui, Senhor, representando toda uma comunidade, Deus, que também enfrenta isso. Milhares de pessoas. Obrigada, Espírito Santo, por essa oportunidade de ouvir mais do Teu amor através, Deus, dessa situação toda que se passou, porque eu sei, Pai, que desse limão o Senhor faz uma grande limonada. Pai, através de tudo isso que a Josi passou, hoje, Pai, foi gerado um testemunho tão grande aqui que podemos compartilhar. Obrigada, Senhor, por esse episódio, te agradecemos e consagramos tudo a Ti. Amém e amém. Obrigada, Josi. Obrigada pelo teu coração. Que Deus te abençoe e continue te dando forças e ousadia para falar sobre isso, para lutar referente a isso. Obrigada pelos presentes. Eu amei, vou ler a cartilha para poder saber mais. Foi um assunto que me chamou bastante atenção e espero que possa ter chamado a atenção de você que está em casa, que também não sabia sobre, que também não tinha muitos tabus dentro de você, que a gente comece a ter mais um olhar como Jesus olharia, um olhar de acolhimento, de compaixão realmente, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete.
creio